Queridos companheiros, queridas companheiras, boa noite. Oi. Mais uma vez reunidos para uma palestra edificante. E hoje quem vai falar é o Felipe de Sá, o nosso Felipe, que a gente gosta tanto e que aí sabe que as palestras dele sempre são imperdíveis. E ele vai falar sobre ansiedade e mediunidade, que a gente pede nesse momento que Jesus o envolva na sua luz para que ele possa realmente transmitir com a maior clareza, como ele sempre faz, esse tema para nós. Eu gostaria de falar para vocês que na segunda, terça-feira de fevereiro, nós temos a nossa distribuição das cestas básicas. E ainda está faltando alguma coisa para a gente completar as 200 cestas básicas. Quem puder continuar ajudando, a gente agradece. E não sei se vocês lembraram de procurar aquele livro, Cartas do Evangelho, que psicografado pelo Chico e pelo espírito de Casimiro da Cunha. Vão lá, procurem ler. É uma leitura leve, que vai assim, fazer bem para o coração da gente, porque só fala de coisas boas, com uma linguagem harmoniosa, rítmica, né? Porque as rimas são maravilhosas. E hoje eu escolhi a carta de Ano Bom, que diz assim: entre um ano que se vai e outro que se inicia, há sempre nova esperança, promessas de novo dia. Ano novo, pede ao céu que te proteja o trabalho, que te conceda na fé o mais sublime agasalho. Ano bom, Deus te abençoe no esforço que te conduz das sombras tristes da terra para as bênçãos de Jesus. Muito bem. E agora, passo a palavra para o Toninho. Muito bem, queridos companheiros. É com muita alegria sempre, que nós preparamos o início do trabalho de todas as segundas-feiras, Como a Neuza falou, vai ser com o Felipe, o pai da Laurinha, e será imperdível, sem dúvida alguma, Então, agora nós vamos fechando os nossos olhos, vamos elevar os nossos pensamentos até Deus nosso Pai. Deus nosso Pai, que é todo poder e bondade. E nós pedimos a Ele que empreste forças e coragem a cada um de nós, para que juntos, trabalhando, nós possamos nos tornar discípulos de Jesus. Buscamos em Jesus aquela bênção do seu Evangelho, que Ele possa colocar suas mãos dadivosas sobre a cabeça de cada um de nós que estivermos juntos nessa noite.
e que Ele permita que os seus amigos adentrem os nossos lares, retirando de cada um deles aquelas energias mais pesadas, frutos de nossos pensamentos, palavras, sentimentos, e que eles possam levar para o espaço essas energias, deixando-os num laboratório divino, aonde serão devidamente reciclados, esperando o ensejo de retornarem à Terra para auxiliar essa humanidade sofrida. Então agora, queridos companheiros, vamos nos unir um pouco mais. Vamos dar as mãos em espírito e vamos dizer: Mãezinha de Nazaré, nesse instante, auxilia-nos para que a nossa reunião possa ser tranquila e que nós possamos verdadeiramente aprender com o tema escolhido pelo Felipe. Abençoe-nos agora e sempre, e que sua paz se faça dentro de cada um de nós. Graças a Deus e também a Jesus. Que assim seja. Boa noite, queridos companheiros, queridas companheiras, trabalhadores espíritas da casa Afracis, Profeta Zacarias, alunos, aos simpatizantes da doutrina espírita. Damos nossas boas-vindas a todos que estão aqui participando conosco deste estudo nesta noite, onde daremos prosseguimento a essa série de vídeos que são postados pelo canal da Doutrina, do Afracis, do Profeta, aqui no YouTube, para falarmos sobre o Espiritismo, limitados que ainda estamos pelas condições de isolamento social, para abordarmos essa noite uma temática que nos chama muita atenção pela grande quantidade de pessoas que se identificam por este processo, Então, hoje nós vamos falar sobre ansiedade e mediunidade, Então, a ansiedade, ela é um tema já que é abordado de muitas formas por muitas doutrinas religiosas, doutrinas filosóficas, o Espiritismo é uma delas, pois a ansiedade, ela é um mal que vem assolando a humanidade recentemente em altos índices, mas a gente acaba se enganando em acreditar que a ansiedade é uma coisa nova. A gente acaba levando em consideração que pelos tempos que nós estamos vivendo, e realmente são tempos muito difíceis, e que nós estamos isolados, nós já sabemos isso, até de cor, virou até um consenso, devido à pandemia, na pandemia, mas a ansiedade os níveis estão altíssimos por nós estarmos mais tempo em casa, essa situação também crítica de nós não sabemos o dia de amanhã, é o que pode acontecer. Nós vemos que houve um aumento de pessoas relatando estarem ansiosas, Então, como isso se correlaciona? O que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Sendo que
patologicamente como a ansiedade hoje em dia é estudada e observada. Nos primórdios da doutrina espírita, lá no século XIX, a ansiedade ainda não tinha esse caractere. Apesar de ela existir, ela ainda não era, talvez, considerada como uma patologia, como um processo psíquico, né? Um processo psicológico que precisa de cuidados. Então, o que o Espiritismo tem a dizer sobre isso? Apesar da ansiedade ser algo complexo, mas em que patamar a mediunidade pode falar com a ansiedade, né? Então, antes de nós mergulharmos propriamente dito nessa correlação, e se ela existe, né? Existe uma correlação entre mediunidade e ansiedade, é interessante, primeiramente, a gente estabelecer, né, o que é a ansiedade. Né? Então, a ansiedade é um processo psicológico que pode ter um viés patológico, num quadro em que a pessoa sente-se ansiosa mediante a múltiplas situações. Mas veja bem, a ansiedade, ela faz parte da nossa condição humana de forma natural. Todos nós nos sentimos ansiosos. Então, mas é porque é um processo espiritual, é um processo de resgate coletivo, então, né? Tá todo mundo ansioso por um processo de resgate? Não. A nossa natureza humana tem essa característica de sentir ansiedade. Então, quando a gente vai ver, por exemplo, alguns monges budistas, hinduístas, aqueles que são especialistas nos processos de meditação, aqueles que são especialistas no processo de olhar para dentro de si, buscando a paz, o equilíbrio interior, eles relatam que, olha, nós também ficamos ansiosos de vez em quando. Porque a ansiedade é normal. É normal nós ficarmos ansiosos perante um evento que está a se suceder. Ora, nós vivemos a nossa vida, nós somos seres espirituais, nós vivemos nossa vida material aqui, mas é natural que nós nos sintamos ansiosos por conta de um trabalho, por conta de uma situação difícil, um processo de uma doença. Como é que vai ficar essa situação? Esse parente meu vai ficar bem? Está internado? Meu Deus, o que pode acontecer? Ou, poxa, aquele emprego vai sair, não vai? Está tão difícil. Aquele problema que eu tô com, aquele problema pessoal que eu tô, meu Deus, vai acontecer, vou ter uma resposta ainda hoje, não vou ter. Isso gera uma ansiedade porque está sob uma expectativa e é natural que ela exista. O que não é natural é o medo que pode se transformar na ansiedade. Agora, ter ansiedade é uma característica natural, como eu disse mesmo, os próprios monges budistas têm. Como tem um bom documentário lá na Netflix que fala A Caminho da Tranquilidade, A Caminho da Paz, e onde um monge budista relata isso, sobre esse processo de ansiedade que todos temos. Agora, quando se converte em medo, viver ansioso, quando a ansiedade nos impede de viver uma vida tranquila, uma vida plena, nós vemos que esse processo passa a se tornar algo psicopatológico, que precisa do quê? De cuidados profissionais, claro. Então, buscar um psicólogo, para talvez através de uma terapia, olhar para dentro de si, porque nós não temos habituados a olhar para nós mesmos, né? Reconhecer que nós temos nossas necessidades, que nós temos nossas limitações, tanto materiais quanto espirituais. Então, procurar uma ajuda psicológica mesmo. Quem procura psicólogo é doido. Imagina, a terapia vai fazer a gente olhar para nós mesmos e reconhecer quem nós somos. Reconhecer, talvez, que existem coisas que nós não estamos dando devida atenção, coisas que do passado nesta vida nos trazem ainda dor, nos trazem sofrimento, inseguranças. Então, a busca de profissionais para entender esse processo, profissionais habilitados, né, reconhecidos, confiáveis, é fundamental no processo. Então, a ansiedade ela age desta forma. Impede, às vezes, a gente ser até feliz, né? Impede a gente desfrutar momentos de felicidade, porque aquela ansiedade nos deixa daquela maneira. E agora, entendendo
nossos companheiros que estão acompanhando, né? Como dizem, tem companheiros da doutrina espírita, tem companheiros médiums e também temos trabalhadores e também novas pessoas que eu conheci na doutrina agora. Nós falamos sobre a ansiedade, agora a mediunidade, né? Eu falei sobre a relação da ansiedade com a mediunidade, agora o que é a mediunidade? Então a mediunidade, como é muito famosa, né? Ela é um processo espiritual, como diz, né? O nosso querido Herculano Pires, no livro Espírito e o Tempo, ele é um processo espiritual que faz que a pessoa, o espírito encarnado, ou seja, eu, você, sirva-se como um intermediário entre uma comunicação espiritual. Então, essa comunicação ela pode dar de muitas formas, né? Então, às vezes, um espírito quer passar para a gente uma ideia, nós estamos sendo médios, intermediários dessa ideia. Então, um pensamento, uma intuição, através de um processo mediúnico, às vezes uma psicofonia, né, que é quando o espírito fala através dos médiuns, nas reuniões mediúnicas, né? O médium está servindo o seu corpo material, o seu intelecto espiritual, para transmitir uma ideia que esse espírito está querendo falar, querendo transmitir. Ou através das cartas psicografadas, enfim, existe um espectro muito grande das maneiras que a mediunidade pode se suceder, né, que ela pode se materializar. Basicamente, nós podemos considerar a mediunidade como a materialização de pensamentos espirituais, de ideias espirituais. E muitas dessas ideias, elas provêm de individualidades de espíritos. Então, às vezes um espírito transmite a ideia dele, como a gente falou. Quando a gente vai ver as obras de André Luiz, lá nos livros de Chico Xavier, quando o Chico Xavier psicografa o Nosso Lar, é André Luiz que está transmitindo a ele o pensamento mediúnico, para colocar no papel tudo que André Luiz quer, todas as experiências que André Luiz teve em Nosso Lar, por exemplo. Pois bem, isso é a mediunidade, né? Mas como isso correlaciona com a ansiedade? Veja bem, não apenas a mediunidade, ela não atua apenas individualmente, ou seja, através de um espírito que está do meu lado, por exemplo, passando uma ideia, mas ela pode funcionar de uma certa maneira coletiva. Olha que loucura, né? Esse tipo de pensamento. Mas para a gente entender isso, vamos considerar aqui uma analogia sobre o médium, né? O que é o médium? O médium, ele é uma antena. Basicamente, nós fazemos uma analogia, ele é uma antena. Só que existem dois tipos de antena. Aqui no mundo material mesmo. Existem as antenas de recepção, que são as antenas que nós temos, por exemplo, dentro dos nossos carros. Ela é uma antena de recepção. Então, aonde a gente vai andando no nosso carro, quando nós sintonizarmos numa determinada frequência, nós vamos receber um sinal de uma onda eletromagnética que está sendo gerada em uma antena de transmissão. Então, por exemplo, lá na Avenida Paulista tem a antena da Gazeta, por exemplo. Aquela antena imensa na Avenida Paulista. Aquela antena, ela está a todo momento transmitindo sinais eletromagnéticos, por exemplo, de rádio, de onda frequência de rádio. Como isso acontece? Olha, dentro do estúdio, quando sentam lá no rádio e a pessoa fala no microfone, o microfone ele está transformando o som, essa onda, a onda do som, em uma onda eletromagnética lá no microfone, que vai ser jogada lá num transmissor, num conversor, que vai jogar para a antena e a antena vai transmitir. Agora que converteu essa onda sonora, uma onda eletromagnética, né, de rádio, ela vai ser gerada, e ela não é limitada, como é uma onda eletromagnética, ela não é limitada por paredes, nada disso. Ela se espalha, e aonde tiver um receptor de rádio ligado naquela frequência, ou seja, está aberto aquele nível de frequência que a onda está sendo gerada, ele capta. Captando, ele converte agora a onda de rádio em som. Da mesma maneira que começou como som,
agora ele vai terminar como som nos nossos ouvidos. Então a gente ouve uma notícia, a gente ouve uma música, uma piada. Então, existem dois tipos de antena. Tem a antena do carro, né, que é a receptora, e tem essa antena gigante, que ela é transmissora e também receptora. Ela transmite e recebe. Agora, o que é o médium, né, nessa analogia? O médium é essa antena receptora? Não, ela é essa antena transmissora, que tanto transmite um pensamento, uma ideia, como recebe um pensamento ou essa ideia. Então, em determinadas frequências que nós entramos, nós podemos captar essas ondas, que não são ondas de rádio, né? As ondas do pensamento, como a gente vai ver lá nos livros de André Luiz, por exemplo, no livro Mecanismos da Mediunidade, a gente vai ver que as ondas de pensamento, elas se comportam diferente das ondas materiais, das ondas eletromagnéticas, apesar delas terem similaridade em sua natureza. Elas se comportam de maneiras parecidas, mas elas não são da mesma origem, porque o pensamento, ele não é uma matéria. O pensamento, ele é algo imaterial, ou seja, ele é uma matéria quintessenciada, que é chamada pelos espíritos, né? Ela é muito tênue. Então ela não é captada por rádio, por exemplo. É por isso que mediunicamente você não dá para fazer uma transmissão de rádio para um espírito falando. Apesar de existirem alguns estudos relacionando imagens de TV com comunicações de espírito, então chama transcomunicação instrumental. Ainda há estudos nessa área. Sobretudo houve lá no início do século XX bastante estudos, livros sobre isso. Mas a onda de pensamento ela não é material. Então, e ela não flui no ar, como a onda eletromagnética, né? Que também pode fluir, inclusive, no espaço, porque não há necessidade de ar. No espaço, as ondas de rádio também elas se expandem. Elas precisam não de ar, mas sim de um espaço, para elas fluírem. Agora, as ondas do pensamento, elas fluem no cosmos também, mas pelo como o que a gente chama de fluido cósmico universal, né? Que é um fluido que tudo é composto. Nós somos compostos, tudo é composto, o ar é composto e o universo também é composto. Nesse fluido cósmico universal, o pensamento se expande. Como você joga uma pedra no rio e faz aquela ondinha para todos os lados e se espalha pelo rio, o pensamento é assim. Então, quando a gente pensa no fluido cósmico universal, ele se espalha. E se há algo que capta aquele pensamento, né, um médium, por exemplo, ele recebe aquele pensamento. Então, em comparativo, nós médiums, como os espíritos nos dizem, lá no livro dos espíritos e no livro dos médiuns, que todos nós somos médiums. O que isso quer dizer? Olha, o que isso quer dizer, então, é que todos nós temos a capacidade tanto de transmitir pensamentos ao universo, como a receber pensamentos do universo. Então, quando isso se dá através de uma comunicação espiritual individual, um espírito geralmente se aproxima fisicamente da gente, nós captamos esse pensamento como um rádio. Só que isso pode se dar também, isso se dá de uma maneira ativa, né? Então, geralmente a gente, nas câmaras de passe, nos tratamentos espirituais, o médium se senta e fica apto a receber essa comunicação. Então, ele se abre à espiritualidade, né? Ele é como se ele deixasse a antena mais aberta às frequências para captar. Isso se dá de uma maneira ativa, né? Então, é a vontade, o livre-arbítrio do médium faz que isso aconteça. Mas isso não acontece apenas dessa forma. Então, nós podemos ser médios também de uma maneira passiva. E é a maior parte do tempo que nós o somos. Então, nós somos essa antena, mas a gente não liga e desliga ela quando a gente quer. Essa antena está ligada 24 horas por dia, 7 dias por semana. Então, nós estamos a todo momento transmitindo e captando pensamentos. É por isso que muitas vezes nós temos durante o dia, principalmente médiums, com a mediunidade. Todos somos médios dessa antena, mas existem aqueles que estão um pouco mais abertos a essa antena, a mais frequências do que outros. Isso pode ser trabalhado, isso não pode ser desenvolvido, como propriamente diz a palavra, vou me desenvolver para ser médium. Não, porque isso não diz respeito a forçar que algo aconteça. Isso pode ser calibrado. Isso pode ser colocado de uma forma que o médium consiga viver e trabalhar com aquilo.
Porque existem médios que chegam à casa espírita com uma antena tão aberta que impede, às vezes, relações sociais, que a todo momento está recebendo pensamentos, ele está tendo visões espirituais com essa antena. O que a casa espírita faz, através dos estudos, através da prática mediúnica, é afinar esse instrumento, né? Padronizar, mostrar ao médium como equilibrar isso, como viver com isso e como utilizar essa ferramenta, que é uma ferramenta, para auxílio do próximo e a si mesmo, primeiramente. Porque a mediunidade é concedida uma ferramenta para o progresso individual. E progredindo individualmente, nós fazemos aquilo que a nossa natureza permite, que é auxiliar o próximo, a fraternidade. Então, essa antena, ela é 24 horas. E no momento que nós estamos vivendo no nosso planeta, sabendo que todos somos médios, nós temos 8 bilhões de antenas encarnadas. Vou explicar por que eu estou falando isso. Nós temos, neste momento na Terra, aproximadamente 8 bilhões de antenas encarnadas, a todo momento gerando pensamentos e recebendo. Mas nesse momento vamos focar em gerando pensamentos. Lá no livro Roteiro do Espírito de Emmanuel, psicografado por Chico Xavier, Emmanuel nos informa que é estimado que a população de espíritos da Terra, ou seja, não estamos falando só dos espíritos encarnados, que são 8 bilhões. Nós estamos falando de uma comunidade de espíritos encarnados e que estão desencarnados aqui na Terra, estudando, se preparando para encarnar, ou em uma espécie de aflição espiritual, mas nós temos uma comunidade de espíritos total aqui na Terra, de mentores, trabalhadores, enfim. Espíritos para encarnar, espírito que acabou de desencarnar, de 3 vezes maior. Então nós estamos falando de aproximadamente 24 bilhões de espíritos aqui no planeta Terra. Então falta corpo, né? Para os espíritos encarnar às vezes. Olha, tem 24 bilhões e 8 bi de corpos. Olha só, com às vezes até a fila. Então esse processo de, na próxima encarnação resolvo, que vai ter... a gente não tem certeza se vai ter um corpo tão rápido para encarnar. Tem 24 bi e 8 encarnado. Nós temos que aproveitar essa oportunidade. Isso é uma baita oportunidade. É uma baita dádiva à vida. Talvez isso tenha até relação com nossa ansiedade. Saber de como importante é a nossa vida e como o nosso pensamento a gente talvez não esteja aproveitando como deveria, ou esteja utilizando da maneira correta. Então isso é uma outra característica que a gente não vai dar prosseguimento aqui, mas levanta um parênteses, né? Então imagina 24 bilhões de antenas a todo momento projetando o pensamento. Agora vou fazer um questionamento para vocês aqui. Conhecendo a humanidade, que os espíritos nos dizem que é um planeta de provas e expiações. Ou seja, a maioria dos espíritos encarnados aqui estão em provas e expiações. Ou seja, estão sofrendo as expiações do mal que fez no passado, agora espiam na matéria, e estão passando por provas para realmente atestar os ensinamentos, os aprendizados que as encarnações trouxeram. O planeta só vai mudar de patamar evolutivo, que é de regeneração, na escala dos mundos, que a gente vai ver lá no Livro dos Espíritos, que é uma escala de progresso dos planetas, né? Nós mudaremos de patamar apenas de provas e expiações para a regeneração, quando a maioria dos espíritos encarnados aqui na Terra já estiverem voltados ao bem. A maioria voltados ao bem. Agora pergunto para nós, queridos companheiros, todos que estão acompanhando. Vocês sentem que a maioria dos espíritos aqui na Terra estão voltados ao bem? Existem muitos espíritos voltados ao bem, mas ainda não a maioria. A gente consegue ainda pegar e pontuar muito bem a minoria, e nós um dia esperamos estar dentro dessa minoria dos espíritos voltados ao bem. Ainda não estamos, um dia eu espero estar. Então imagina os pensamentos que nesse planeta deve estar circundando neste momento. Se a maioria não é voltado ainda, não estamos voltados totalmente ao bem, muitos pensamentos são produzidos a todo momento perturbados.
né? Então, pensamentos homicidas, pensamentos abusadores, pensamentos sensuais, pensamentos de ordem material, pensamentos voltados ao orgulho, voltados à vaidade, voltados ao medo, à angústia. Então, todos esses pensamentos são produzidos intensamente a todo momento, inclusive por nós mesmos. Então, o que acontece é que há um clima no nosso planeta, neste momento, muito nevoado por conta do que está acontecendo. Mas vamos manter a calma, porque isso é esperado pela espiritualidade. A gente vai ver no livro A Gênese, de Allan Kardec, de que o que está acontecendo com a Terra acontece com todos os planetas. Com todos os planetas. Até os que hoje em dia são angelicais. Os espíritos puros habitam nesse planeta. Eles já passaram por esse processo, é um processo natural. Do clima, a atmosfera espiritual do nosso planeta está muito nebulada. E é normal que isso aconteça, porque os espíritos que estão encarnados aqui são assim. Então, este clima que fica circundando este medo ao coronavírus, é doença, é tragédia, é tristeza, é os pensamentos perturbados dos espíritos, inadvertidamente, de vez em quando, a gente entra nessa onda. A nossa antena capta esse clima. E como a gente fica? Ansioso, angustiado, uma tristeza que nós não sabemos de onde vem, uma sensação de desconforto, de medo, né? Então nós vemos muitas síndromes do pânico, não estou atribuindo apenas a isso, né? É multifatorial, mas um dos fatores espirituais nós podemos atribuir a essa sensação, a essa atmosfera do planeta. Então é por isso que tem hora que a gente está muito feliz e não sabe nem porquê, e tem hora que a gente está muito triste. Às vezes a gente está muito feliz no trabalho, a gente chega em casa e está triste, ou o inverso, está triste no trabalho, chega em casa e está feliz. Então nós estamos muito intensos, né, por conta dessas vibrações diferentes, essas frequências a todo momento, se alternando. Só que a gente não pode fazer nada com relação a isso. A gente não pode mudar o pensamento dos espíritos. A gente não pode achar que a gente vai mudar a atmosfera espiritual do planeta Terra. Se é que a gente pode chamar assim, né, de atmosfera espiritual. Mas o que a gente pode fazer? A gente pode entender esse processo. Olha, estudar, pegar os livros das obras de André Luiz, os livros espírita, Allan Kardec, né, a codificação básica original, ler, estudar, não só isso, meditar. Nós estamos entrando talvez no século da meditação, da gente parar e olhar para a gente, se reconhecer como uma individualidade nesse todo. Porque o mar ele é tão grande de espíritos que a gente às vezes se confunde no todo. Nós somos pequenas gotas, mas nós estamos no mar e às vezes nós perdemos nossa individualidade. Então meditar é reconhecer-se como uma individualidade, olhar-se para si, olhar-se para dentro, reconhecer quais minhas limitações, minhas dificuldades, minhas ansiedades, os meus medos e ver que é normal ter ansiedade. Pô, eu posso ter captado um pensamento aqui. Então o que a gente pode fazer? Meditar, refletir, estudar, entender o processo e ver, olha, isso aqui não é meu. Isso aqui não é meu nesse momento. Não tem por que eu ficar ansioso aqui neste momento. Pode ser algo da minha mediunidade. A prática do bem é um dos fatores que conseguem afinar a nossa antena espiritual, né, se a gente pode dizer assim, a captar frequências melhores. Então a gente fazendo coisas boas, lendo os bons livros, vendo bons vídeos, que seja, vendo bons filmes, tendo conversas edificantes em casa, evangelho no lar, por exemplo, conversar sobre coisas boas. Puxa, você viu essa pessoa, fulano de tal? Ah, mas você viu o que ele fez? Ele foi pego num escândalo. Ah, essa pessoa, você viu o que ela estava fazendo? Você viu, né? Pô, mas você viu que coisa boa que ela fez? Você viu que pessoa bacana que ela é? Você viu que apesar dos erros dela, ela ainda é capaz de ser uma pessoa boa? Essas conversas edificantes em casa, tentando afastar-se de vícios de pensamento. Nós estamos viciados, às vezes, à crítica ao nosso irmão, à crítica aos nossos companheiros, aos nossos familiares. Viciados também à matéria. Nós estamos muito apegados à matéria, no conforto que a matéria dá, e não estamos muito preocupados na segurança que a matéria pode nos dar para nós podermos praticar o bem.
Então, esse tipo de prática, né, a meditação, a prática do bem, a conservação de pensamentos edificantes, a prática do desapego à matéria, não um desapego total à matéria, pelo contrário, nós precisamos muito da matéria para viver, precisamos da nossa casa, de carro, de alimento, de se vestir bem, tudo isso traz conforto para o espírito poder estar encarnado e se dedicar às questões espirituais dele. Mas o apego excessivo aos bens materiais, só vou ser feliz quando tiver muito dinheiro, não tem como ser feliz dessa maneira. Então, tudo isso, essas práticas, né, conservação de bons pensamentos, desapego aos bens materiais, excessivo aos bens materiais, a prática da caridade, se rodear de bons livros, boas experiências, ajuda a nossa antena a se frequenciar, né, a procurar frequências um pouco mais sublimes. E assim, entrando em contato com os bons espíritos, nós podemos, durante um breve momento, sair deste momento de ansiedade. Então, entramos numa ansiedade, numa onda vibratória, que nós captamos, porque a atmosfera do planeta está assim. Vamos mudar a nossa frequência e tentar conversar com o Pai, os bons pensamentos e os bons espíritos, para nos acalmarmos e nos acalmando, seguimos nossa vida. Então, queridos companheiros e companheiras, agradeço a todos que participaram nesse nosso comentário, que já está dando aqui o nosso tempo. Então, para encerrar, convido a todos a fazer uma breve vibração para encerrarmos aqui a nossa conversa, tá bom? Então, vamos fechar os nossos olhos, respirar fundo e agradecer a Deus e aos bons espíritos que concederam este tempinho para nós podermos falar sobre este assunto tão importante, que é refletir sobre o que nós estamos recebendo de pensamentos e quais nós estamos produzindo. Então gostaria de pedir, Senhor, que esteja sempre ao nosso lado, rodeando-nos de bons espíritos, para que possam nos dar a vontade, para que possam nos dar o ânimo de nós querermos conservar bons pensamentos, de nós queremos produzir bons pensamentos, que é o que nós vamos fazer agora. Gerando esses pensamentos, Senhor, envolva o nosso planeta Terra em muita luz. Este clima atmosférico espiritual que está tão pesado e denso, Senhor, pelo seu amor e misericórdia, permita que a luz do amor do Evangelho de Jesus dissipe as trevas dos pensamentos dos espíritos que estão encarnados aqui, para que possa brilhar um dia apenas o amor, a fraternidade, a união, a paz, e que reine aqui um dia a caridade. Que nós possamos um dia, Senhor, ser ministros das Tuas vontades, e que possamos fazer isso neste momento, humildemente, nas nossas capacidades, de vibrar luz, amor e entendimento a todos os países, a todas as nações. Que dissipe-se, Senhor, esses pensamentos ruins que estão em todas as cidades. E que possa, Senhor, nos polos específicos, dissipar-se através de amor esta luz, nos hospitais, onde as equipes lutam contra as doenças, onde os pacientes se recuperam, nos asilos onde a velhice desamparada espera tristemente talvez um fim de sua vida, mas que eles possam ser abraçados, mesmo no final de sua vida, que não tenham ansiedade da ânsia pelo desencarne, muito pelo contrário, a alegria de viver a sua vida, mesmo que seja no último terço dela. Senhor, vive pelos orfanatos, onde a ansiedade nas crianças, na busca de uma família e de um lar, que elas possam ser saciadas, Senhor, por uma família disposta a dar amor e receber amor. Brilhe, Senhor, também a sua luz sobre as nossas casas, onde muitas vezes o ambiente está ansioso por essas condições que nós citamos neste papo. Que possa se dissipar essa ansiedade e esses pensamentos serem trocados por pensamentos edificantes de luz, progresso e de amor. Por fim, pedimos por nós mesmos, Senhor, que cuide de nosso coração e que nós possamos ser uma máquina produtora, esta antena produtora de bons pensamentos, para colaborarmos, não para o clima ruim da Terra, mas por sermos uma pequena fagulha de brasa, porém que na escuridão
se torna uma estrela. Obrigado, Senhor, por estarmos juntos essa noite e que podemos nos reunir na próxima semana para continuarmos falando sobre o Evangelho de Jesus e a doutrina espírita. Que assim seja, graças a Deus e a Jesus. Obrigado a todos que participaram, que Jesus os abençoe hoje e sempre, e até a próxima. Um grande abraço a todos. Tchau, tchau.